Olha, hoje, finalmente, a Câmara decidiu os novos presidentes das comissões permanentes, aquelas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, de Agropecuária, de Relações Exteriores, aquela coisa toda, que muda ali na Câmara, e agora eles decidiram quem são os novos presidentes. O que interessa para você? Interessa saber que os bolsonaristas perderam espaço no comando dessas comissões. E perderam para quem? A resposta é fácil. Perderam para o Centrão. É o Centrão mandando e desmandando em tudo, varrendo tudo que está vendo pela frente. Os bolsonaristas que estavam, então, no PSL, né? A ala bolsonarista do PSL implodiu, eles foram para vários partidos, sobretudo para o PL de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro, mas chegando no PL tiveram que disputar espaço com os chamados profissionais da política, entenda como bem quiser o termo profissionais da política. O que é interessante, que Daniel Silveira, deputado federal, bolsonarista, que foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada, com 10 votos a 1, somente Cássio Nunes Marques votou pela absolvição do parlamentar. No dia seguinte, Bolsonaro concede aquela graça, vira aquele furdúncio todo, para usar uma expressão do Mário Sabino em artigo para a revista Cruzoé sobre esse assunto, e o Daniel Silveira, obviamente, virou o nome mais falado no Brasil, algo que todo político deseja, já comentei isso aqui no Papo Antagonista dessa semana. E fato é que o Silveira superou o próprio Jair Bolsonaro e bateu recorde nesses dias em menções nas redes sociais. Ainda não se sabe qual será a extensão, a consequência prática em sua integralidade dessa graça que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira. Por que eu estou dizendo isso? Porque não sabemos ainda se Daniel Silveira vai conseguir se candidatar em outubro. Se ele conseguir, ele já tem aquilo que todo político quer, que é estar na boca do povo, para o bem ou para o mal. Daniel Silveira, ele mesmo, será membro titular da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a principal da casa. E também foi eleito vice-presidente, o número 2 da Comissão de Segurança da Câmara. Ou seja, isso aqui corrobora aquilo que eu disse a você que nos acompanha no dia de ontem. Esquece essa história de Daniel Silveira ser cassado. Não vai ser cassado. A Câmara não vai cassar o Daniel Silveira. Pelo contrário, a Câmara vai fortalecer Daniel Silveira. Estão aí os fatos de hoje, as notícias de hoje, para comprovar isso. Enquanto isso, a comissão da OAB diz que o indulto de Jair Bolsonaro, a graça concedida por Jair Bolsonaro a Daniel Silveira, é inconstitucional. Rodrigo Pacheco, pachecou mais uma vez hoje, com aquele seu estilo que todos nós conhecemos, cobrou maturidade política de todos os envolvidos e falou em pacificação, essa palavrinha que dia sim e outro também se fala em Brasília. E o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, pré-candidato ao Senado pelo Republicanos do Rio Grande do Sul, também comentou esse embate aí, esse novo embate entre o Palácio do Planalto, envolvendo o Congresso, o caso Daniel Silveira e o Supremo Tribunal Federal, a fala recente do Luiz Roberto Barroso sobre as Forças Armadas, a reação dos militares bolsonaristas palacianos, enfim, tudo isso que você acompanha sempre com a gente em cima do lance aqui no Antagonista. O Mourão disse, vamos evitar que coisas pequenas virem tsunami. A gente escuta o Mourão e, em seguida, comentário de Mário Sabino. E essa questão, o presidente agiu dentro daquilo que a Constituição lhe dá, vamos dizer, a discricionalidade para realizar. Então, acabou. O Supremo ainda deve julgar se... Sim, aí o problema cada um faz, age de acordo com a sua consciência, e dentro daquilo que a Constituição deixa para ele como liberdade de manobra. Eu vejo dessa forma. O presidente agiu dentro daquilo que a Constituição lhe faculta, agora o Supremo julga aí o que ele achar. Na minha visão, acho que tem que se manter a calma e vamos evitar que algo que é muito pequeno se torne uma onda gigantesca. Mário Sabino, acho que a essa altura do campeonato a gente já pode dizer que o Bolsonaro ganhou certamente muito mais do que perdeu do ponto de vista eleitoral com esse episódio todo do Daniel Silveira, né? Mas desde o primeiro momento, olha,
Modestamente, eu já tinha dito isso. Quando o Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, que é espantoso, quer dizer, uma pena espantosamente grande por delito de incitação à violência, mesmo para atentado contra a democracia, essas coisas aí que, enfim, que tiraram da Lei de Segurança Nacional e colocaram no Código Penal, né? Mais a cassação do mandato, o STF se tornou o grande cabo eleitoral do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, diante desse exagero, desse furdúncio, né, como eu disse, ele se colocou como o defensor da liberdade de expressão, defensor implacável, né? Aí fez esse indulto, né? Esse indulto precoce, né? Porque não esperou nem transitar em julgado, a mesma coisa, né? Que ainda tinha que terminar. E aí criou um embaraço, está criado um embaraço. Não vai ser fácil sair desse embaraço. Você revogar o indulto presidencial, mesmo o indulto, quer dizer, o que você pode fazer é revoga esse, mas dali adiante o presidente da República ele pode dar um indulto. Ué, o Lula não deu para o Cesare Battisti, né? É o que os bolsonaristas estão comentando, né? E não é que as circunstâncias sejam muito diferentes, não, né? Porque o Cesare Battisti era cupincha de petistas, então tinha relações pessoais com petistas. Eu me lembro de receber na redação que eu trabalhava, Tarso Genro, telefonema de Eduardo Suplicy, né? Então, assim, não era o interesse humanitário, né? Ainda mais em relação ao terrorista. Então, o fato dele ter uma relação mais umbilical com o Daniel Silveira não significa que ele não possa conceder indulto, acho eu, né? Porque a jurisprudência no Brasil, como eu sempre digo, Diego, é de ocasião, né? Mesmo essa história de cassação de mandato, por exemplo, quando você vai olhar, o Carlos Graeb na Cruzoé apontou bem isso, quer dizer, é uma confusão. Ora é uma atribuição dos parlamentares, ora o STF é que decide, ora um precisa referendar, o outro não. É ao sabor das circunstâncias de acordo com as conveniências do freguês. Então, isso tudo é uma loucura, né? Eu acho, e eu também escrevi isso, que está na hora de todo mundo dar um passo para trás, certo? De todo mundo se limitar aos seus papéis institucionais, inclusive nas falas. Eu acho que tem muita gente falando, e não importa se está falando a coisa certa ou a coisa errada, tem momentos em que a melhor coisa é fazer silêncio e agir só institucionalmente, né? E nessa barafunda toda, né, nessa luta entre executivo e judiciário, o grande ausente é o poder legislativo, né, Diego? O poder legislativo que deveria ter sido responsável por punir o Daniel Silveira, né, lavou as mãos. Isso ficou por conta do judiciário e seus processos abertos de ofício, que eu acho escandaloso, né? E do outro lado da praça você tem lá o executivo agora, depois de provocar, depois de estimular ato disso, ato daquilo, agora bancando o defensor da liberdade de expressão. Sempre tendo em vista que o Daniel Silveira, ao fazer ameaças, não usou do seu direito de liberdade de expressão. Liberdade de expressão não prevê ameaça, né? Então, assim, se ele falou aquilo, se ele falou aquele monte de besteira, ele tem que arcar com as consequências. Agora, a pena também tem que ser proporcional. Você também não pode pegar um deputado, e ele estava revestido ali do mandato, da proteção conferida pelo mandato. Você não pode pegar um deputado e, digamos assim, esticar a noção de flagrante, como foi esticada para prendê-lo em flagrante, depois transformar isso numa prisão preventiva, que eu julgo absolutamente fora de esquadro, e deixar um deputado federal jogado na cadeia durante tanto tempo. Então, assim, eu acho que está todo mundo errado. O velho, não tão velho assim, né? O moço, o Rodrigo Pacheco, que sempre está com esta fala, né? É preciso maturidade, blá, blá. Nessa vez eu acho que ele está certo, é preciso que haja maturidade de
todos os lados. E eu não estou verificando isso. Não estou verificando isso. E, voltando à inquérito da fake news, só para lembrar, foi neste inquérito que a Cruzoé foi censurada e é neste inquérito que nós ainda estamos misturados com um lixo. Então, assim, tem jornalista misturado com lixo. Isso está errado. Continua errado. E é preciso que esse tipo de coisa cesse no Brasil. Quer dizer, a pretexto de defender a democracia, você não pode atingir a democracia. É o que eu tenho a dizer. Quando o Mário pergunta onde está o Legislativo, eu comento com você que nos acompanha o seguinte: quando da eclosão do episódio Daniel Silveira, lá atrás, ainda no momento duro da pandemia, que Daniel Silveira tem ali o seu mandado de prisão despedido pelo Supremo Tribunal Federal, eu conversei informalmente com Arthur Lira e lembro do Lira me dizer o seguinte: esse cara é doido, tá lascando com a gente, pelo amor de Deus, vai sujar aqui. Porque o Lira, naquele momento, estava chegando à presidência da Câmara, não queria confusão. Hoje a situação é outra. Hoje o Arthur Lira está numa tranquilidade, comentei isso ontem, ele participando da Marcha dos Prefeitos aqui em Brasília, está tranquilo, está sereno, está seguro, tem o orçamento secreto na mão, está se achando com razão e com autoridade para isso, o dono do Brasil. E hoje, o Lira e muitos na Câmara não estão nem aí para o que eu e você pensamos, não estão mais nem aí para a opinião pública. Por isso, quando o Mário pergunta onde está o Legislativo, é difícil o Legislativo, o Mário sabe bem disso, né, Mário? É difícil o Legislativo fazer alguma coisa contra um deles. Vale lembrar que somente Flor de Lis aí, nesse histórico recente, acabou sendo caçada porque era o caso da Flor de Lis, acusada de mandar matar o marido. O restante, Wilson Santiago, corrupção, qualquer outra coisa que vier. O Chico Rodrigues no Senado também não. Então, não seria o Daniel Silveira a ser caçado por isso. Ô Diego, inclusive, é bom lembrar, o Daniel Silveira, ele se elegeu com poucos votos. E hoje ele é um sujeito extremamente popular, né? E até pode se lançar, sei lá, o que vai ocorrer, mas pode até se lançar ao Senado, né? Estão dizendo. Então, assim, transformaram um sujeito que se comportou como um desclassificado no herói da liberdade de expressão, para você ver o efeito sobre o qual nós estávamos falando, o efeito positivo que isso teve sobre o Bolsonaro, né? Na imagem do Bolsonaro, né? Porque a verdade é que o STF se acha muito adorado pela população, mas não é bem assim, né? Não é uma instituição assim tão bem vista também, principalmente depois que livrou um monte de corrupto da Lava Jato. Então, devagar com andor, eu aconselho, né? Espero não ser preso por isso, por estar aconselhando as pessoas a irem devagar com andor. Daniel Silveira, em 2018, recebeu 31.789 votos. Nada. Para um deputado, nada.